Os serafitas se formaram na zona de quarentena de Seattle, alguns anos após o surto. Eles surgiram depois que as pessoas começaram a seguir uma fanática religiosa, uma mulher que se considerava uma profetisa e pregou que a queda da humanidade para a infecção cerebral do Cordyceps foi causada pelo seu próprio pecado e esforços para viver em um mundo dependente das máquinas. Com o tempo, centenas de pessoas se juntaram a ela e se isolaram da guerra da WLF e da Fedra para formar sua própria comunidade em uma ilha a poucos quilômetros da costa de Seattle. Construindo suas casas com árvores e criando suas próprias fazendas, eles se tornaram uma comunidade próspera, com cerca de 1000 pessoas, embora apenas metade tenham sido treinada para o combate. Eles desenvolveram várias aldeias na ilha e fizeram uma cidade municipal que foi apelidada de Refúgio, onde vive a maioria dos civis. Nessa ilha, sua comunidade estaria longe do mundo das máquinas e em paz, vivendo apenas da natureza. Garanto seu The Last of Us Parte 2, camisas do God of War, bonecos, quadros e canecas dos seus games favoritos clicando nos primeiros links na descrição. Assim que a Fedra foi derrotada, a profeta escreveu suas crenças e ensinamentos e começou a pregá-los aos membros de sua comunidade, basicamente começando uma religião inteira. Os serafitas são definidos por 4 características principais: sua fé, doutrina, as crenças da profetisa, tradicionalismo ferrenho e brutalidade notória. A religião da facção é fundamental para sua sociedade e estilo de vida. A profeta é tratada como um messias, com muitas pinturas e esculturas em madeira feita à sua imagem. Um livro de seus ensinamentos funciona como um texto religioso. Os membros regularmente citam seus ensinamentos, às vezes como conforto durante as adversidades. Oração e reuniões na igreja são obrigatórias dentro da comunidade. Em linha com sua visão de mundo espiritual, os desertores são chamados de apóstatas e os infectados de demônios. De acordo com Levi, os textos da profeta ajudaram os serafitas, levando eles a uma vida alinhada com a natureza e desligada do mundo civilizado, acreditando que os avanços da humanidade eram os responsáveis pelo seu fim. Como tal, os serafitas vivem em grande parte em um estilo de vida ascético. Eles geralmente viajam a cavalo, são basicamente agrários e consideram a coleta de recursos do velho mundo um tabu, embora os soldados são uma exceção a esta condição. Todos os seus membros usam trajes idênticos. Eles parecem empregar pelo menos um pouco de metalúrgica, como evidenciado por seu equipamento, que inclui foices. Todos os membros compartilham certas características, sendo a mais notável seus sorrisos de Glasgow, que são suas cicatrizes no rosto perto de sua boca. Essas cicatrizes são o motivo da WLF chamar o grupo de cicatrizes e tem significado religioso, afirmado pela profeta em um de seus ensinamentos, como um reconhecimento da imperfeição inata da humanidade. Homens e mulheres usam trajes idênticos. A única diferença entre eles na aparência é o penteado. Todos os homens têm a cabeça raspada sem nenhum tratamento facial, enquanto todas as mulheres usam o cabelo em forma de coroa trançada. Em contraste com a WLF, que se tornou o grupo rival dos serafitas, independente de armas de fogo, os serafitas usam principalmente armas brancas e armas silenciadas como arcos e flechas, embora alguns possam ser vistos com rifles, espingardas e revólveres, mesmo que isso seja do velho mundo. Devido à falta de equipamento, eles são mais dependentes da discrição do que a WLF, preferindo se misturar com o ambiente em florestas e áreas abertas. Como não possuem equipamentos adequados, eles preferem surpreender inimigos em emboscadas. Para evitar que entendam suas táticas, eles usam um assobio para coordenar suas buscas e comunicar informações. Com o passar dos anos, os membros da WLF se tornaram xenófobos, confiando apenas uns nos outros e sendo hostis com os de fora. Essa crueldade se manifestou em um conflito crescente com os serafitas. Com o tempo, suas hostilidades se transformaram em violência total, quando a profeta mandou bombardear um pelotão de suprimentos da WLF, destruindo seus caminhões e matando vários soldados. Isso marcou o início de uma guerra. Ambos os lados cometeram atrocidades. A WLF originalmente capturou apenas serafitas conhecidos que viviam na cidade, mas logo começou a executá-los e assassiná-los, eventualmente conseguindo capturar a profeta e prendê-la. Porém, ela começou a pregar aos soldados da WLF que a vigiavam, levando alguns membros a questionar o ponto de conflito contra os serafitas e a se desertarem. Vendo isso, Isaac decidiu que a profeta fosse morta. No entanto, isso martirizou ela.
levando a um aumento na luta fervorosa dos Serafitas, que tomaram um posto avançado da AWF, onde eles mataram a Profeta. A AWF foi forçada a recuar e ceder a área, apelidada de Portão dos Martírios, que os Serafitas transformaram em um santuário para a Profeta. Após a morte da profetisa, os anciãos começaram a liderar a comunidade. Eles atribuem aos membros seus papéis na sociedade, alguns decretados como soldados e outros em casamentos pré-arranjados. O noivo deve receber permissão antes de ter filhos. Os anciãos também têm privilégios especiais, incluindo prioridade máxima na coleta de alimentos. As consequências da quebra da tradição são severas e potencialmente puníveis com a morte. Às vezes, os pais são responsabilizados pelos pecados dos filhos, embora a fé seja um favor determinante para tal punição. Eles também se tornaram ainda mais hostis à WLF e iniciaram uma guerra com eles pelo controle das áreas florestais, principalmente dos parques e do Portão da Mártir. Além disso, eles criaram santuários para homenagear a profetisa e tornaram obrigatório que os membros aprendessem suas orações e cânticos, especialmente entre os soldados durante o combate. Eles também começaram uma tradição de capturar invasores e soldados da WLF e estripá-los enquanto oram em esforço para expiar seus pecados, usando os ensinamentos da profeta para justificar esses atos. Entretanto, Levi afirma que todos os ensinamentos dela promovem a paz e que a violência não foi mencionada em nenhuma parte de suas escrituras. Durante essa guerra, eles em algum ponto fizeram bases no alto de arranha-céus, construindo pontes entre os prédios para tornar mais fácil viajar pelo terreno controlado pela WLF e para evitar as enchentes causadas pelas fortes chuvas que caem em Seattle. Levi queria se juntar a sua irmã Yara na nova guerra, mas os anciãos arranjaram para que ele se casasse com outro serafita. Ele se recusou e raspou a cabeça, um ato que foi considerado blasfemo e traidor. Esses incidentes foram raros, mas substanciais o suficiente para que os anciões o rotulassem como apóstatas e permitissem seus assassinatos ser encontrados. O evento fez com que Levi e Yara fugissem de casa. Bom pessoal, se você está gostando do vídeo, compartilhe ele para que mais pessoas possam conhecer o canal e bora de volta para o conteúdo. No início de 2030, uma trégua foi criada entre a WLF e os Serafitas, com a WLF concordando em deixar os Serafitas viverem em sua ilha sozinhos, desde que suas patrulhas não interferissem nas rotas de reabastecimento. Acabou que com o tempo, um grupo de adolescentes Serafitas atacou uma patrulha da WLF, mas acabou que eles mesmos foram contra-atacados e mortos a tiro. Esse tiroteio levou os Serafitas a quebrar o tratado, demonstrado em seu ataque em larga escala contra os civis da WLF que viviam no estádio. Em retaliação, a WLF desencadeou as armas dos militares contra os Serafitas, reacendendo a guerra. Os Serafitas estavam perdendo a guerra. Sua força de combate era apenas um pouco mais de 500 soldados, em comparação com a WLF que possui milhares de residentes e vários batalhões de soldados. No entanto, eles ainda vencem tiroteios suficientes para que Isaac acredite que eles têm potencial para vencer a guerra em Seattle a longo prazo. Por volta de 2036, a WLF lançou uma invasão terrestre à Ilha Serafita, em um esforço para derrotá-los em suas casas. Mas o ataque não causou danos significativos e terminou com a retirada da WLF em seus barcos. Isaac mais tarde atribuiu sua derrota ao fracasso em atacar a ilha sem todos os seus soldados, embora fosse por causa dos soldados que se desertaram e foram torturados, assim relevando informações sobre o ataque. Em 2038, Isaac decidiu que eles deveriam lançar uma outra invasão em larga escala à ilha. Como tal, ele mobilizou todas as forças de combate da WLF para sua principal base. Ao invadir a Ilha dos Serafitas, a WLF inicialmente provou ser bem sucedida, com eles tomando o controle das docas e avançando com sucesso em direção às aldeias do interior da ilha. Ao cair da noite, os Serafitas lançaram um contra-ataque, forçando a WLF a recuar de volta para a vila onde eles atacaram primeiro, o refúgio. Foi ali que a WLF fez uma última resistência, queimando a cidade até o chão e engajando os Serafitas em um combate corpo a corpo. Apesar de inúmeras baixas e suas casas sendo queimadas, os Serafitas já estavam preparados para essa guerra há muito tempo. Assim, eles conseguiram conter o ataque da WLF em suas aldeias e centralizá-los no refúgio, eventualmente forçando a WLF a recuar e deixando centenas de mortos, inclusive o próprio Isaac. Não se sabe como o grupo está após esses eventos,
mas pode-se presumir que ainda existam membros remanescentes o suficiente para restabelecer a facção. Bom pessoal, veja os outros vídeos de The Last of Us no canal, e esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, falou, é nóis.